Trabalhadores do Brasil! Na efervescência da década de 30 após-revolução, os sindicatos começam a ser criados, instigados pelo governo Vargas. Por quê? Porque a gente vê que esse sindicalismo criado por Vargas, que avançou bastante, sem dúvida nenhuma, a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, a gente garantiu férias, a gente garantiu 13º salário e outros direitos que naturalmente deveriam ser dos trabalhadores, mas a gente não tinha essa garantia. Então foi muito importante, sem dúvida nenhuma. A gente não pode tirar a importância histórica de um governo dito trabalhista como Getúlio Vargas, mas também populista, né? É aqui nesse livro que a gente vê todos os associados do Síndico Campinas desde o dia 15 de maio de 1941. Dr. Alfredo Ribeiro Nogueira é o sindicalizado número 1, aos 28 anos, professor do Colégio Diocesano. Ele assumiu a presidência do Simpro em 41 e, olha, em 43 ele assumiu a presidência do Guarani Futebol Clube. Isso mostra que os presidentes dos sindicatos daquela época eram pessoas, vamos dizer assim, mais da sociedade, alinhados muitas vezes aos patrões, o que mostra um período bem diferente do sindicalismo de hoje. E a mamãe, quando ficou sabendo que tinha um sindicato de professores, foi lá se sindicalizar assim. E para as escolas, ela conta que não era uma coisa ruim ser do sindicato, porque os donos das escolas viam os sindicatos como uma coisa assim meio de amigo, né? Olha que interessante. A mamãe achava estranho, mas ela falou, não, eu vou me sindicalizar. E ela se sindicalizou. Era um sindicato de turismo. Era um sindicato onde se fazia excursão, onde pegava os feriados e fazia uma excursão de professores. Então, é interessante a gente ver a visão diferente do sindicato, que deveria ser de trabalhador, que deveria enfrentar as desigualdades das relações trabalhistas, mas ela conta que era um sindicato de passeio, de turismo, né? Ela contribuía com o sindicato para passear. Com a ditadura militar no Brasil instaurada em 1964, a perseguição aos trabalhadores e, claro, aos sindicatos aumenta. Aqueles que permanecem abertos por alinhamento ao regime ou por medo de serem perseguidos, acabam se tornando pelegos. Com o coração cheio de saudades, mas limpo de ódio. Mas isso começa a mudar no fim da década de 70. Com o início da reabertura política no Brasil, grupos de trabalhadores começam a se mobilizar. Em 78, é fundada a APROPUC. O movimento de oposição que se formou tinha como base, né, a Associação dos Professores da PUC. E a APROPUC, ela teve um empenho no sentido de conseguir várias conquistas dentro da PUC, na democratização, conquista da carreira docente, e junto a gente com o Simpro. Aí com o Simpro, né, a APROPUC liderava as greves que ocorriam a cada ano na hora da aprovação da convenção, né? Já que o Simpro não tinha naquele momento força para fazer várias conquistas, a APROPUC inclusive contribuiu para a organização da oposição. Nas reuniões surge a ideia dos professores tomarem o sindicato para si. E um nome é escolhido para assumir a presidência do Simpro: Augusto Peta. Então, em 76, 77, final de 76, nós conseguimos reunir um grupo de professores, que as reuniões eram feitas nas nossas casas, porque ainda tinha problema, será que nós seremos presos caso a gente seja pego fazendo reunião para discutir condições de trabalho dos professores e tal. Então nós começamos a conversar e veio a seguinte pergunta: nós temos um sindicato? E fomos ver, realmente havia um sindicato. A primeira atividade que foi desenvolvida foi um de nós do grupo foi participar de uma assembleia convocada pelo sindicato. Aí na primeira convocação, essa assembleia não tinha quórum. O presidente do sindicato da época disse: olha, daqui meia hora você pode voltar. Esse professor ficou esperando fora da sede, mas no próprio prédio. Depois de meia hora voltou. Quando voltou, falou: a assembleia já acabou, a ata está aqui, já está resolvido e tal. Então eles não fizeram a assembleia. Então ia se mostrando como um sindicato que dificultava a sindicalização e que não tinha um processo de luta, né? Já se adaptou de uma certa forma à ditadura e praticamente era um sindicato que, enfim, não defendia os interesses da categoria. Esse grupo de professores foi se reunindo e
até chegar a 1978, quando houve eleição no sindicato. E nós fomos participar dessa eleição. Nessa eleição, a chapa de situação teve 130 votos e a nossa chapa teve 100 votos. Havia toda uma discussão de que poderia ter havido fraude, etc., mas acabou desse jeito e eles continuaram a dirigir o sindicato. Em 81, teve nova eleição. E aí nós fizemos, porque nesse período todo, nós continuamos nos reunindo. Na casa de um, depois começou a aparecer, a gente reunia numa sede de associação, começamos a sair, porque aí nós já estamos naquele período que começaram a aparecer as greves. E nós conseguimos, foram formadas 3 chapas em 81, né, essas 3 chapas era nossa, havia uma outra que era do presidente do sindicato e um grupo que estava na diretoria do sindicato e que percebeu que não ganharia a eleição, formou uma 3ª chapa com apoio do presidente da federação. E nós acabamos ganhando no segundo turno, porque havia necessidade de ter 50% mais um dos votos, nós acabamos ganhando no segundo turno. Então, quando eu entrei no sindicato, eu já entrei na condição de presidente em 81. No final da década de 70, no começo da década de 80, as greves explodem pelo Brasil. Lá em Pernambuco, os canavieiros, no ABC paulista, os metalúrgicos, surge um tal de Luiz Inácio Lula da Silva. Com isso, as greves tomam conta do Brasil. É um novo tempo do sindicalismo e da luta dos trabalhadores. É um período em que os sindicatos se transformam. Não todos, mas uma parte significativa passa porque há um interesse grande dos trabalhadores em participarem, né? A gente trabalhava muito nessa conjuntura com uma certa preocupação ainda, porque havia ditadura, era o general Geisel o presidente, depois o Figueiredo, né? Foi o último presidente aí da ditadura. Então era um movimento era muito intenso e a gente procurava sempre relacionar as reivindicações específicas dos professores com os trabalhadores em geral e com a colocação de que a democracia era fundamental, né? Que nós tínhamos que conquistar a democracia e com isso há uma intensidade grande, grandes assembleias, aumenta significativamente o número de sindicalizados. Augusto César Peta. Aqui, ó. 31 anos. Augusto César Peta. Tava lá onde tem aqui esse da... Faculdade de Ciências de Jundiaí. Nossa, podia. Ele devia dar aula na Evolução também. Rui de Oliveira, Maria Terezinha, Ana Silva, Maria José Sérgio, Paulo Coziú, diretor. Eu era presidente de um movimento de mulheres e o promotor ousou denunciar que eu estava cometendo crime em tese contra a segurança nacional. E daí isso foi bastante divulgado, eu fui defendido em Brasília, não fui depois enquadrada na Lei de Segurança Nacional. Mas no ano seguinte eu entrei na Unimep e numa assembleia de pauta eu conheci Augusto Peta, que ele estava dirigindo uma assembleia para a elaboração de pauta da campanha salarial de 1983. Conhecendo o Augusto, eu me sindicalizei e a partir daí nunca mais, de forma alguma, eu saí do sindicato. Nós tínhamos na época uma federação que também era muito próxima dos patrões. A federação e os 4 sindicatos, os outros 4 sindicatos, não tinham passado por mudança. Então Campinas foi o primeiro a conseguir passar por essa mudança, né? E logo os patrões se armaram para evitar que Campinas tivesse um papel mais relevante, né? Então eles se apegavam muito ainda à federação, aos outros sindicatos e nós levávamos sempre propostas mais avançadas. Teve, por exemplo, a proposta da licença paternidade e que os patrões diziam assim: puxa, mas vocês vêm aqui com proposta de índios, porque os índios, falava índios, né? Hoje nós falamos indígenas, né? Porque eles é que quando nasce a criança, eles que ficam
apoiando a mulher, né? Agora nós aqui, vocês aqui têm que trabalhar, tal, né? E não ter licença paternidade. Nós continuamos com isso, tal, com essa proposta, e não posso dizer que só por causa da nossa participação, mas nós tivemos uma participação boa quando na Constituinte, na nova Constituição, sai a proposta da licença paternidade, né? Então, outra cláusula que eu me lembro muito é da hora atividade. Nós tínhamos cálculos que mostravam que um professor que levasse bem a sério, tal, ele trabalhava fora da aula o mesmo tempo que ele trabalhava dentro da aula. Só que ele ganhava só pelo que ele trabalhava na aula. Então começou essa batalha da hora atividade, nós fomos para um dissídio coletivo que foi julgado aqui em Campinas. Ainda não existia hora atividade na categoria como um todo. E caiu um juiz relator que ele era professor. Ele falou, olha, vocês têm razão, é isso mesmo que vocês pedem, mas se eu falar que eu vou dar 100% de hora atividade, não vai passar. Então eu vou dar 20% e passou. Então foi uma outra conquista que foi através de uma greve, etc. Né? Nasceu aqui no centro de Campinas. Né? Em 1985, as escolas privadas de Campinas entram em greve. E isso mostra a força do novo sindicato. Nessa época eu trabalhava numa escola pequena, ali da Vila Industrial, e aí começou a movimentação de reivindicação de salário, a campanha salarial e os donos das escolas irredutíveis. A gente não tem a liberdade de escolha, ele tem a liberdade de demitir a gente, mas a gente tem filho para criar, a gente tem conta para pagar, então a gente sempre fica no medo. Mas, ao mesmo tempo, se a gente ficar só no medo, a gente não avança, né? Eu tinha conta para pagar, eu tinha filho para sustentar, mas eu também tinha, eu diria assim, vergonha na cara de lutar pelo meu direito. Então, isso para mim era fundamental. E aí eu me lembro que eu e mais 2 professoras paramos. Mas vocês vão parar, vocês vão ser demitidas. Eu falei, provavelmente sim, mas alguém tem que parar. Tem que mostrar para os donos das escolas que eram de base religiosa que a gente está aqui lutando pelos nossos direitos. A PUC parou, o Coração de Jesus, o Sagrado Coração de Jesus parou, e o Progresso parou, escolas significativas, históricas da cidade pararam. Em Brasília, a luta política pegava fogo. Tancredo ganhou, mas não conseguiu assumir. E Sarney, que nos anos atrás era aliado dos militares, assumiu como primeiro presidente civil em mais de 20 anos, chamando a nova Constituição, que, entre tantas coisas, debatia a educação. E o nosso objetivo é que a Constituição estabelecesse limites para a iniciativa privada na educação, né? Para que a educação privada não tivesse essa lucratividade sem limites. Então nós nos inteiramos, junto com outras entidades estaduais, nacionais, indo para Brasília, fazendo manifestações lá em Brasília, conversando com os constituintes, porque eu me lembro bem da conversa que nós dividimos, porque na Constituição o grande debate que atingia aos professores era se existiria ou não diferença no tempo de trabalho dos professores. E eu fiquei encarregada de conversar com o Mário Covas, ele era constituinte, e o Augusto ficou encarregado de conversar com o Lula. E nós conquistamos para os professores da educação básica, mas não para os professores da educação superior. Na semana que vem. Porque com a redemocratização não houve a reforma universitária. E de 94 a 2003 eu fui presidente da CONTER, né? A gente está no governo Lula, que você vê um progresso, foi uma abertura na nossa cabeça, né? É bom lembrar que o projeto não liberal se instala no Brasil de uma forma atrasada em relação aos demais países. E foi justamente o movimento sindical que segura por um tempo